esses daqui são os critérios diagnósticos utilizados para a gente poder dizer, né, se um paciente tem toque ou se ele não tem o toque. Então, qual é o primeiro critério? Critério A. Presença de obsessões, compulsões ou ambas. As obsessões são definidas por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são experimentados em algum momento durante a perturbação, como intrusivos e indesejados, e que na maioria dos indivíduos causam acentuada ansiedade ou sofrimento. Então são pensamentos que surgem na cabeça da pessoa, pode vir um pensamento, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você vai matar fulano, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, minha mãe vai morrer, né? Sua mãe vai morrer se você não fizer tal coisa, você vai se contaminar, enfim, pensamentos. Como pode vir também imagens, então vem uma imagem de alguma coisa acontecendo, a mãe morrendo, você ficando doente, coisas assim, imaginando matando alguém, esfaqueando a pessoa, jogando o filho pela janela, sabe? Pulando da janela. Como pode ser impulsos também, uma coisa de quase não é uma vontade, mas é uma coisa como se quase que eu faço isso, né? No sentido de se jogar da janela, de estar no meio da igreja e querer sentir o impulso de gritar, né, de falar blasfêmias e coisas nesse sentido. Então, pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são experimentados em algum momento durante a perturbação, como intrusivos, então simplesmente aparece ali na cabeça da pessoa, né? Ela não tá falando assim, tô pensando sobre isso. Não, aparece meio que do nada, tá? E eles são indesejados. Então é uma coisa que incomoda a pessoa e causa aí ansiedade ou sofrimento, né? Uma angústia na pessoa. E as compulsões, né? Então o indivíduo também tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação, ou seja, realizando uma compulsão. Então as compulsões são definidas por comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, ordenar, verificar, ou atos mentais, por exemplo, rezar, contar, repetir palavras silenciosamente, que o indivíduo se sente levado a realizar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente. Ao mesmo tempo, os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou a angústia, ou prevenir algum evento ou situação temida. No entanto, esses comportamentos ou atos mentais não estão conectados de forma realista com o que pretendem neutralizar ou prevenir, ou são claramente excessivos. Nota, as crianças pequenas podem não ser capazes de articular os objetivos desses comportamentos ou atos mentais, ou seja, o que é uma compulsão? Então, é um comportamento repetitivo que a pessoa tem para tentar neutralizar, para fazer com que aqueles pensamentos, aquelas imagens, aqueles impulsos cessem, parem de acontecer, sumam da sua cabeça. Ao mesmo tempo, eles são utilizados para que a ansiedade não aconteça, para que a angústia vá embora, ou para que ela não aconteça também, ou para que o que ela pense não aconteça. Então, por exemplo, se imaginou pulando da janela, então ela tem um comportamento que vai impedir ela de pular da janela. Imaginou ficando doente, então ela vai ter um comportamento que vai impedir que ela fique doente. Imaginou a mãe morrendo, então ela vai ter um comportamento que vai impedir que a mãe morra. E por aí vai. Então tem a ver tanto com cessar o pensamento em si, sumir, tirar aquele pensamento da cabeça, quanto também com a emoção, tá? Então cessar essa emoção ou evitar que essa emoção aconteça, e também com que a ideia mágica muitas vezes aconteça também. Então ela tem como se fosse uma premonição, então se eu fizer isso aqui, essa minha premonição não vai acontecer, por exemplo, tá? Então essas são as compulsões. Então esse é o primeiro critério que a gente tem que ter esses pensamentos e essas compulsões. O critério B, as obsessões ou compulsões são demoradas, por exemplo, levam mais de 1 hora por dia, ou causam sofrimentos clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento. Ou seja, se a pessoa tem aí pensamentos intrusivos e tal, tem até às vezes algumas compulsões, mas isso não dura aí 1 hora, tipo, pode ser misturado, tá? Várias compulsões ao mesmo tempo, né? Tipo, durante o dia. Se não dura aí 1 hora, se ela não perde tanto tempo com isso, ou não causa um sofrimento significativo,
tá? Ou não causa sofrimento significativo, a pessoa não sofre, ai meu Deus do céu, isso é difícil e tal, pra mim é um saco ser assim, as pessoas, e acabam afetando as outras áreas da vida dela também, a área social, área profissional, porque ela deixa de trabalhar, porque ela atrasa bastante no social, porque dificulta os seus relacionamentos, por aí vai. Se essas coisas não acontecem, o critério do toque não vai acontecer. O diagnóstico do toque não vai acontecer. Então, esse é um critério importante para a gente se considerar. E esse é um critério que, na realidade, existe em todos os transtornos que a gente encontra no DSM-5. Se a pessoa não tem sofrimento clinicamente significativo e ou prejuízo no seu funcionamento nas mais variadas áreas da sua vida, o diagnóstico não é considerado. Tá? O diagnóstico é desconsiderado. Então isso é muito importante. Por mais que uma pessoa pode fechar todos os outros critérios para um diagnóstico, se aquilo não traz sofrimento para ela ou prejuízo, não vai necessariamente ser considerado o transtorno, tá? O diagnóstico. Então isso é muito importante de falar. É porque a gente é cheio de ficar dando diagnóstico hoje em dia. Diagnóstico. Enfim, é isso aí. Outra coisa, os sintomas obsessivo-compulsivos não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, uma droga de abuso ou medicamento, né? Ou outra condição médica. Isso aqui também está sempre em tudo. E o último critério, a perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. Por exemplo, preocupações excessivas, como no transtorno de ansiedade generalizada, preocupação com a aparência, como no transtorno dismórfico corporal, puxar, como na atricotilomania, cutucar a pele, como no distúrbio da escoriação, estereotipias, como no distúrbio do movimento estereotipado, comportamento alimentar ritualizado, como nos distúrbios alimentares, preocupação com substâncias ou jogos de azar, como no transtorno relacionados e aditivos, preocupações em ter uma doença, como no transtorno de ansiedade e doença, impulsos ou fantasias sexuais. Enfim, ele vai falar um monte aqui também, que a gente precisa considerar. Depois vocês lembram, porque é um texto muito grande. E aí a gente precisa especificar também, tá? Então a pessoa tem o toque, ela tem a obsessão, ela tem a compulsão, né? Então tem o pensamento obsessivo, ela tem a compulsão, traz sofrimento significativo para a vida dela, afeta a vida dela, o funcionamento também da vida dela e tudo mais. Não tem a ver com nenhuma substância que ela usou, não tem a ver com outro transtorno. Então a gente precisa especificar se tem discernimento bom ou razoável. O que é isso? O indivíduo, né, a pessoa com toque, ela reconhece que as suas crenças do transtorno obsessivo-compulsivo definitivamente ou provavelmente não são verdadeiras, ou que podem ou não ser verdadeiras. Então a questão, por exemplo, imaginar a mãe morrer. Ele sabe que tipo, não tem lógica isso, não tem lógica ele mover o controle remoto assim 10 vezes com a questão da mãe morrer. Então ele sabe que aquilo não tem lógica, mas mesmo assim o sofrimento é tão grande que ele acaba realizando aquilo. Com discernimento pobre, que é o indivíduo pensa que as crenças do transtorno obsessivo-compulsivo provavelmente são verdadeiras. Então ele tem a obsessão, ele tem a compulsão e ele acha que, eu acho que pode ter a ver sim, porque já teve uma vez, que não sei o que e tal. Ele tem uma crença que aquilo provavelmente é verdade. E com discernimento ausente ou crenças delirantes, o indivíduo está completamente convencido, então ele tem certeza absoluta de que suas crenças do transtorno obsessivo-compulsivo são verdadeiras. Então ele realmente vai ficar doente, certeza absoluta que se eu não lavar minha mão, eu vou ficar doente. Minha mãe vai morrer se eu não mexer o controle. O pensamento não vai sair da minha cabeça se eu não fizer tal coisa, tá? Tenho certeza absoluta que essas coisas vão acontecer. E a gente precisa especificar também se está relacionado ao tique. O indivíduo tem uma história atual ou passada de um transtorno de tique, a gente tem que avaliar isso também. Isso então é o que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, para você diagnosticar o toque, você segue esses critérios. Mas mesmo que o indivíduo não tenha o diagnóstico completo, porque às vezes ele não fechou todos os diagnósticos. Então que a gente não vai saber trabalhar com ele? Sim, você vai trabalhar com ele da mesma maneira que você trabalharia se tivesse fechado o diagnóstico, tá bom? Até por isso que eu sempre falo para vocês, que eu sempre falo para todo mundo, para de ficar fuçando, louco, doido por o diagnóstico. Não é isso que você tem que aprender. Você precisa aprender a abordagem, você precisa aprender o funcionamento do ser humano,
o porquê o sujeito funciona como ele funciona, por que ele não consegue sair deste funcionamento. E aí você consegue trabalhar com todos os pacientes, independentemente do transtorno dele. Porque daí, se você fica só preso em diagnóstico, quando você vê lá os critérios, nossa, mas não fechou o diagnóstico. Ixi, não vou conseguir trabalhar com esse paciente. E aí acaba se perdendo nisso, tá? Então, assim, né? Já, ó, há muito tempo eu tô falando isso pra vocês, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.